Bom, galera, hoje vou dar aula agora aqui de matemática 1, certo? Para vocês, números complexos, tá? Então é o seguinte, ó, o que é que a gente estuda, né? A gente vê o conjunto dos números os números abordados, né? Desde pequeno, você tem um conjunto dos números naturais, né? Os naturais são os números inteiros, positivos, são os naturais, os primeiros números, né? Depois vem o conjunto dos números inteiros, que é o Z, né? Os inteiros, os números inteiros, que é o Z. Depois a gente tem o conjunto dos números racionais, que é o Q, né? As vírgulas, as frações, né? Porcentagem, as dízimas periódicas, racionais. Temos o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, geralmente, ele é representado ou com I, ou com π, certo? É o conjunto dos números irracionais, que são aquelas raízes que não são exatas, o próprio número π, certo? Tem um número de Euler, o E, tem outros, né? As raízes não exatas, né? Os números que não podem ser escritos na forma de uma fração. E todo mundo, essa galera aqui, todo mundo aqui, está dentro do conjunto dos números reais, certo? Ou seja, está dentro do conjunto dos números reais. Beleza. Aí agora a gente vai ampliar a nossa ideia de número, tá? Porque existe um conjunto que é maior do que o conjunto dos reais, certo? Existe um conjunto que é maior do que o conjunto dos reais, que é o conjunto dos números complexos, que geralmente a gente representa com um C, assim. Às vezes a gente coloca um tracinho assim, né, para ficar maiorzinho, mas enfim, é um C. C é o conjunto dos números complexos. Ó, a gente diz que o conjunto dos números reais, ó, está contido num conjunto dos números complexos, tá? Então, a ordem aqui é, primeiro você tem os naturais, ó, aí depois você tem os inteiros, depois você tem os racionais, que é o Q, aí a gente tem o conjunto dos números irracionais, que é o π, aí você tem o conjunto dos números reais, que inclui essa galera toda, e aí você tem, dentro de todo mundo isso aqui, você tem um conjunto dos números complexos, tá certo? Você tem um conjunto dos números complexos. Beleza. Leon, como é que o número ele não é real? Como é que o número ele é complexo? Não estou entendendo. Então vamos lá. Quando é que o número ele é complexo? Boa pergunta. Existe uma operação na matemática que é a raiz, radiciação, certo? E para existir números complexos, certo? A gente tem que fazer uma determinada definição, que é assim: o i, certo? I minúsculozinho, ele vai ser igual a raiz de menos um. Então, quando a gente estava estudando equações e ia tirar raiz de número negativo, a gente dizia que era impossível, que aquela raiz de número negativo não dava um número real, certo? E tá verdade, não dá real, dá um número complexo. Então, raiz de números negativos vão ser números complexos, certo? Então, primeiro é entender essa operação. Raiz de menos um é o i. Então, se eu elevar ao quadrado os dois lados, ó, o i ao quadrado é igual a menos um. Então, esse i é a unidade imaginária. A unidade, certo? A unidade imaginária. Unidade imaginária, certo? Então, números complexos vai ter que ter o i. Já a gente vê qual é o formato de número complexo, né? Porém, a gente está falando sobre a unidade imaginária, que é o i. O i, ele significa a raiz de menos um. Então, o i ao quadrado, ele é igual a menos um, né? Porque você leva o quadrado aqui, eleva o quadrado aqui, corta com a raiz, então vai ficar menos um, certo?
Então, por exemplo, ó, quanto é que é? Agora, a partir de agora, você já tem como descobrir a raiz de números negativos. Porque olha como é que é a ideia. Quanto é que é a raiz de menos 4? A raiz de menos 4 eu posso fazer como se fosse assim, ó. Raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Ó. Eu posso meio que separar. Pegar, quem é menos 4? Menos 4 é o 4 vezes o menos 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de menos 1 é i. Então, na verdade, raiz de menos 4 vai ser 2i, ó, certo? Então, você tem como fazer o cálculo agora com qualquer raiz negativa, com o que está dentro da raiz negativa, porque você separa. Por exemplo, a raiz de menos 9, se você quiser, você já faz direto. Ó, raiz de 9 é 3. Pelo fato de ser negativo, você coloca o i. Então, a raiz de menos 9 vale 3i, certo? O item C, Daniel, eu tenho uma raiz de menos 3. Como é que eu faço agora? Bem, raiz de 3, né? O 3 não tem uma raiz exata. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes o i. Então, vai ficar raiz de 3 vezes o i, tá? Então, a gente já consegue descobrir a raiz de número negativo. Não é mais absurdo fazer isso. Basta você usar o conceito da unidade imaginária aí, certo? Se você tiver, por exemplo, uma equação, que eu já vou mostrar aqui, mas se você tiver uma equação assim, ó, x ao quadrado mais 25 é igual a zero, certo? O 25 vai passar para o lado de lá. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a menos 25. Ó. E aí, você vai pegar esse quadrado, ó, né? Isso aqui é uma equação. Aí, você passa para o outro lado. Ó. Isso aqui é um exemplo. Estou inventando. E aí, vai ficar, ó, se o quadrado vai para o lado de lá, sempre que o quadrado vai para o lado de lá, a gente coloca o mais ou menos. Então, vai ser mais ou menos a raiz de menos 25, ó. Só que aí, raiz de 25 é 5, mas pelo fato de ser negativo, fica 5i. Então, o x ele vai ser mais ou menos o 5i. Então, vão ser duas soluções, ó. Vão ser o 5i e o menos 5i. Ó. Então, vão ser duas soluções, o 5i e o menos 5i, certo? Então, a partir de agora, nas operações, a gente vai poder continuar se for pedido para a gente uma raiz negativa, de um número negativo. A gente sabe que aquele número que você obtém, ele está nos números complexos, tá? Mas você pode continuar, tá? Então, uma coisa muito comum é você conseguir desenrolar agora aquelas equações de segundo grau, delta e bhaskara. Por exemplo, você com certeza já fez muito isso na sua vida. Então, você olha a equação de segundo grau, para você achar as raízes, ou seja, resolver a equação, você vai identificar, ó, aqui é 1, né? Que é menos 4, que é C. Então, você vai colocar o A é 1, o B é menos 4 e o C é 5, certo? Então, o A é 1, o B é menos 4 e o C é 5. São os coeficientes, ó. E aí você vai fazer, quem é o deltão? O deltão é b ao quadrado menos 4ac. Então, o deltão vai ser o b é menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, o deltão vai ficar menos 4 ao quadrado, vai dar 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, ó. 4 vezes 5, 20, vai ficar menos 20. Ó. Então, o delta, isso, Daniel, o delta deu menos 4, né? Quando o delta dá negativo, na equação de segundo grau, quem se lembra o que é que significa? Delta negativo significa que tem que significa que não tem nenhuma raiz real. E tá certo, não tem nenhuma raiz real. As raízes vão ser complexas, porque da negativa eu vou ter que tirar a raiz. Então, vai ficar assim, continuando.
a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Quem é o B? O B é menos 4, ó. Então, ó, o menos 4 vai acabar ficando 4. Ó. Ou seja, menos o B, que é menos 4, ó, vai acabar ficando 4. Aí, mais ou menos. Aí vai ter agora, ó, a raiz de menos 4, que a gente viu, ó. Raiz de menos 4, ó, pelo fato de ser negativo, tem um i. E a raiz de 4 é um 2, ó. Então, vai ficar 2i, ó. Então, vai ficar aqui 2i. Sobre 2a. O a é 2, ó. Então, vai ficar 2 aqui, ó. E aí, Daniel, agora terminou assim? Não, vamos separar, né? Então, a gente separa. A gente pode colocar assim, ó. 4 mais 2i sobre 2. Ó. Vou colocar o mais. 4 mais 2i sobre 2 é uma das soluções, certo? Ou seja, uma das soluções é esse cara, que eu vou dar uma ajeitada já já. E a outra solução é 4 menos o 2i sobre o 2, tá? Então, aqui, veja que o 2 ele está embaixo dessa galera toda, ó. Então, você simplifica o 2 com essa galera toda, ó, porque é como se fosse assim, ó, 4 sobre 2 mais 2i sobre 2, ó. Então, isso acaba ficando, ó, 2 mais, aí 2 por 2 vai ficar 2 mais i. E aqui do mesmo jeito, ó. Ou seja, cada cara está dividido por 2. Ó. Então, 4 por 2 dá 2. E menos 2i por 2 fica menos i. Então, a solução, certo? A solução dessa equação, ou seja, as raízes é 2 mais i. 2 mais i é um número. E 2 menos i é outro número, tá? Então, 2 mais i é um número e 2 menos i é outro número. Então, você tem duas soluções, tá? E aí a gente vê o que é um número complexo, como é que a gente escreve um número complexo, certo? O número complexo, ele é escrito, tá? O número complexo, ele é escrito da forma algébrica. Uma das formas, ó, é isso aqui, ó, a forma algébrica. Como é que a gente escreve o número na forma algébrica? Todo número complexo a gente pode chamar de Z. Geralmente a gente representa o número complexo como sendo Z, Z minúsculo aqui, Z, é igual a A mais BI. Ou seja, todo número complexo, ele tem esse formato, certo? Ele vai ter que ter o I, né? Aí o A, esse A é um coeficiente que a gente chama parte real. Então, por exemplo, o Z é igual a 2 menos 3i. O 2 é a parte real, ou seja, desse número complexo, o 2, ele é a parte real. Ele está fazendo o papel dual, parte real. E o menos 3, certo? Que é o coeficiente do i, ó, é o que a gente chama de parte imaginária. Então, menos 3 é a parte imaginária. E esse número que é o número 2 menos 3i, ele é um número complexo, certo? Parte imaginária, tá? Então, é isso. Então, quando você tem, Daniel, tem um número z é igual a 4i. Então, a parte real, ó, o azinho é 0 e a parte imaginária é 4, certo? A pessoa, Daniel, tem um número complexo z é igual a 1. A pessoa bota assim, ó. Z é igual a 1 mais o i. Então, a parte real é 1, a parte imaginária é 1 também, certo? Porque o coeficiente é 1 em 1. Ou a pessoa coloca assim, Z é igual a 5. E aí? E aí que a parte real é 5 e a parte imaginária, o Bzinho é 0. Não aparece nada, ó. Não aparece nada com I, o Bzinho é 0. Então, aqui são vários exemplos, certo? Então, como você tem dois carinhas, que é o A e o B, a gente se liga nessas observações, ó, tá? Quais são essas observações, ó? Se o Azinho for igual a 0,
Ó, se o Azinho for igual a zero, ó, imagina, se o Azinho é igual a zero, e aqui, ó, é Azinho igual a zero e Bzinho diferente de zero, certo? Se o Azinho é igual a zero e o Bzinho, ele é diferente de zero, aí o número, ele é dito imaginário puro, ó, que é o caso aqui, ó. Esse número z é igual a 4i, ó, esse número que eu coloquei aqui, z é igual a 4i, ele é um número imaginário puro, certo? Ele é um número imaginário puro, tá? Se o bzinho for igual a zero, ó, se o bzinho for igual a zero, tá? Aí esse cara, ele é um número real puro, ó. Real puro, certo? Se o bzinho for igual a zero. Porque se o bzinho for zero, ó, o número não vai ter i. Se ele não vai ter i, é uma classificação dizer que ele é um número real puro, certo? É uma classificação que vai aparecer nas questões, tá? Razão que vai aparecer nas questões. Beleza? Então, o número complexo é escrito dessa forma, tá? Uma operação entre o azinho, um carinha e é um número que fica nesse formato. Essa é a forma algébrica de escrever o número complexo. Aí, geralmente, a gente chama um número complexo, vou chamar o número complexo Z1, 1 mais 4i. Quem é o Z2? Z2 é 5 menos 2i, que são exemplos de números complexos. Z3 é 10 menos i. Então, tudo isso aqui são exemplos de números complexos, certo? Todos eles aqui têm parte real, parte imaginária, podia não ter, podia ter só a parte real, podia ter só a parte imaginária, mas no final das contas, todos são números complexos, tá? Inclusive o número que é real puro, ele está dentro do conjunto dos números complexos. É só uma forma de chamar os números que só têm parte real de real puro, tá? Beleza. Aí, a gente vem, certo? Para uma representação. O número complexo, ele pode ser representado em um plano cartesiano. O número complexo, ele pode ser representado em um plano cartesiano, certo? Ele equivale a um ponto, ou seja, cada número complexo equivale a um pontozinho, certo? Aí, esse ponto, ó, ele é dado o seguinte, a parte real, o nome desse plano cartesiano aqui, eixo x, eixo y, é adaptado, então ele é chamado de plano de Arcand-Gauss. Arcand-Gauss é o nome desse plano aí, tá? Em homenagem a esses dois matemáticos aí. Então, a parte real é o eixo x e a parte imaginária é o eixo y. Então, se você tem, ó, z é igual a 2 menos o 3i, né? Então, se o número complexo ele é a mais bi, o ponto para representar ele é o ponto AB, ó, no plano cartesiano, ou seja, aqui como se fosse o x, ó, e aqui como se fosse o y. Então, aqui é o ponto 2 e menos 3, ó. Então, a abscissa é 2, ó, e a ordenada é menos 3. Então, esse número complexo ele é representado por esse ponto aqui embaixo, certo? Quando a gente faz isso, quando a gente representa o número complexo por um ponto aqui, a gente diz que esse ponto ele é o afixo ou é a imagem do número complexo. Ele é o afixo ou ele é a imagem do número complexo, certo? Afixo ou imagem, beleza? Então aqui eu só quis mostrar. Isso vai ser visto de uma forma melhor depois, porque existe a forma geométrica de você representar o número complexo, mas por enquanto a gente só tem que entender que o número complexo pode ser representado por um ponto. Quando ele é representado assim, a gente diz que esse é o afixo à imagem de um número complexo. Daniel, o que é o afixo à imagem de um número complexo? É o ponto daquele número complexo nesse plano aqui, ó, que é o plano de Arcand-Gauss, né, que é como se fosse o plano cartesiano, beleza? Então é só uma forma de representar,
tá? E é bom conhecer essas palavras que significa esse pontinho aqui. Aí, a gente segue, certo? Vamos agora para uma operação que só existe nos números complexos, que é a operação conjugado, tá? Então, ó, se o z, que é um número complexo, ele é igual a a mais bi, certo? Se um número complexo é da forma a mais bi, z barra, que é esse traço aqui em cima, significa o conjugado de z. Então, z barra é a menos o bi. Então, para achar o conjugado de um número, para achar o conjugado de um número complexo, basta eu trocar o sinal da parte imaginária. Então, eu troco o sinal da parte imaginária. Por exemplo, ó, se eu tenho z igual a 2 menos 3i, se o número complexo é esse, ó, o z barra, ou seja, o conjugado de z, é 2 mais 3i. Ou seja, eu repito a parte real e troco o sinal da parte imaginária, tá? Outro exemplo, se z1 é igual a 1 mais 5i, certo? O z1 barra, que é o conjugado, vai ficar 1 menos 5i. Outro exemplo, se o z2 é menos 3 mais 2i, o z2 barra, ele é menos 3 menos 2i, certo? Você também podia pensar assim, ah, Daniel, se o z3 barra, ele é, por exemplo, menos 1 menos 4i, se o z3 barra, ou seja, já estou dando conjugado. Então, é porque o z3, ele é menos 1 mais 4i, sim, ó. Se daqui para cá eu troquei o sinal da parte imaginária, daqui para cá também, ó, certo? Ou seja, obviamente que se você tem um conjugado, certo? Ou seja, o conjugado do conjugado é igual ao próprio cara, né? Ou seja, se você faz o conjugado do conjugado de um número complexo, você vai chegar no mesmo cara, certo? Você não precisa nem ser tão inteligente para fazer isso, não, tá? Se o número, por exemplo, tiver só parte imaginária, por exemplo, eu tenho um Z4 é menos 5i. O Z4 barra vai ser o quê? Ora, vai ser o 5i. Ou seja, você troca só o sinal. E se você tem um número real, é tipo, eu tenho um Z5 que é igual a 8. Ou seja, eu tenho que um número complexo é igual a 8, Z5. Então, o Z5 barra vai ser o quê? O Z5 barra? Vai ser 8 do mesmo jeito, ó. Então, quando o número ele é real puro, ó, se Z é real puro, se Z é real puro, ou seja, ele só tem parte real, ele não tem parte imaginária, né? Porque real puro só tem parte real. Imaginária puro só tem parte imaginária, então a parte real é zero. Então, se o número ele é real puro, então ele, né, é igual ao conjugado dele, ó, certo? Então, ele é igual ao conjugado dele. Acaba sendo uma regrinha, tá certo? Acaba sendo uma regrinha essa história de conjugado aqui, ó. Se é real puro, o cara é igual ao seu conjugado, né? Beleza. Então, bem simples. É uma operação nova, conjugado, né? Ok. Aí vem para a comparação de dois números complexos, certo? Quando é que dois números complexos eles vão ser iguais? Eu tenho que Z1 é igual a Z2. E aí, Daniel, quando é que dois números complexos são iguais? Dois números complexos são iguais quando, ó, a parte real de um dos lados foi igual à parte real do outro, ou seja, A1 foi igual a A2, e a parte imaginária de um dos lados foi igual à parte imaginária do outro. Ou seja, B1 é igual a B2, certo? Então, quando a parte real de um lado foi igual à parte real do outro e a parte marginal né, igual à parte do outro. Então, por exemplo, imagina se você tivesse assim, ó, né? Se você tivesse primeiro uma mongolzinha, se você botar assim, A mais 4i é igual a
por exemplo, 2 mais B mais, botar assim, ó, 3i. Então, se você tivesse isso aqui, ó, essa igualdade, ó, né? Se você tivesse essa igualdade, ó, esse aqui, por exemplo, é o Z1 e esse aqui é o Z2, ó. Então, o cara quisesse assim, ó, qual é o valor de A e B para satisfazer essa igualdade aqui, ó? Qual é o valor de A e B para satisfazer essa igualdade, né? Então, para você achar o valor de A e B, você pensa assim, bem, primeiro, quando você tem uma igualdade e nessa igualdade você percebe que tem um i, né, que tem a parte imaginária em um dos lados, você não vai mudar ninguém de lado, você não vai ficar bambeando, jogando, né, mudou de lado e tal, não. Você vai fazer o seguinte, ó, qual é a parte real desse lado? É Azinho. Qual é a parte real desse outro lado? A parte real desse outro lado, ó, é 2 mais B, ó, é a parte que não tem i. 2 mais B, tá? Aí, qual é a parte imaginária desse lado? 4. Qual é a parte imaginária desse lado aqui? 3. Ixi, como é que eu vou fazer? Eu fiz errado, né, jumentão? Aqui era para eu ter feito assim, ó. Calma, que a gente corrige, certo? A gente coloca assim, ó. Parte imaginária desse lado aqui, eu vou botar assim, ó. B menos 1 vezes o I. Pronto. Então, ó, qual é a parte imaginária aqui? 4. Qual é a parte imaginária aqui? B menos 1. Então, a gente iguala, ó, vai ficar 4, vai ser igual a B menos 1, ó, certo? Então, iguala a parte real com a parte real, iguala a parte imaginária com a parte imaginária. E aí, você resolve o que você descobriu. Ó. Por exemplo, passa o menos 1 para lá, vai ficar 5, vai ser igual a B. Então, você descobriu que o B é 5. E joga para lá o Azinho, então vai ser 2 mais 5, vai ser 7, ó. Então, você descobre que o A é 7 e o B é 5. Ou seja, se você tiver uma igualdade, né, uma equação envolvendo números complexos, a gente resolve dessa forma, transformando essa equação em duas equações, sem o i. Porque essas duas equações, elas não vão mais com i. Você só iguala o coeficiente aqui, a parte real com a parte real, e o coeficiente aqui, a parte imaginária com a parte imaginária, certo? Quando a gente diz, quando a gente define o número complexo, ele é A mais BI, certo? O A e o B, eles pertencem aos reais, tá? Ou seja, o A e o B, eles são números reais, certo? É esse conjunto, que é A mais BI, é que ele é complexo, certo? Esse conjunto aqui é que ele é complexo, tá certo? Beleza. Aí também tem outro tipo de problema envolvendo comparação, né? Às vezes o cara pergunta assim, ó, qual o número, qual o número complexo Z, qual o número complexo Z que satisfaz, então vamos lá, que é a solução, que é a solução da equação, que é a solução da equação. Então, ó, o cara coloca assim, ó, por exemplo, vou botar aqui, ó, Z mais 2 vezes Z barra mais 1, certo? Z mais 2 vezes Z barra mais 1 é igual a 7 menos 3i. Tá. Então, imagina que o cara diga assim, ó, isso aqui é uma típica questão de MA de prova. Z mais 2 vezes Z barra mais 1 é igual a 7 menos 3i. Nem é o que é que o cara quer. O cara que você acha qual é o número complexo Z, que é a solução. Ou seja, o cara quer saber qual é o Z que dá certo nessa equação aqui, que é a solução. Tá? E como é que a gente faz um problema como esse? Bem, você percebe que o Z, ele está
desse lado aqui, ó. Esse outro lado aqui, ele já é um número complexo, ó, parte real e parte imaginária. Só que o z aqui, ele tá todo junto aqui. Então, você precisa desenvolver, porque como é que você vai igualar a parte real de um lado com a parte real do outro, se o desse lado aqui ainda não dá para saber quem é a parte real? Então, quando a gente quer descobrir o valor de z numa equação, tá? E aparece, ó, z, apareceu z barra também, como é que a gente pode fazer? Você pode fazer assim, ó, quem é o z? Faz o z, eu vou chamar o z de a mais bi. Então, você chama o z de a mais bi, aí você substitui, ó. Então, você vai para cá, ó, quem é o z? Vai ficar a mais bi mais duas vezes z barra. Quem é o z barra? É a menos o bi. Ou seja, se z é a mais bi, o conjugado, porque essa barra é o conjugado, é a menos o bi. Mais 1. Aí desse lado aqui eu deixo igual, ó, 7 menos 3i. Lembra, uma equação com números complexos, eu não posso mudar a negada de lado, eu não faço isso, tá? O que é que a gente resolve? É que a gente vai desenvolver, ó, distribuir, ó. Então vai ficar assim, ó, a mais bi mais 2a menos 2bi mais 1 é igual a 7 menos 3i. Certo? Então, 7 menos 3i. Beleza. Aí, o que é que acontece? Aí, agora a gente vai organizar. Como assim organizar? Ó? Quem é real, a gente vai colocar de um lado. Ó. O A, ele é real. O 2A também é real. E o 1 também é real. Então, a gente vai colocar na frente. Tá? Então, A mais 2A é 3A. Então, vai ficar 3A mais 1. E aqui agora, ó, de imaginária, eu tenho o BI e tenho menos 2BI. Quanto é que é BI menos 2BI? Vai ficar menos BI, né? Então, vai ficar o menos o BI, ou seja, o I é simplesmente como se fosse uma letra, uma variável, né? Para resolver aqui, ó. Então, BI menos 2BI fica menos BI, tá? E aí eu repito, ó, 7 menos 3i. Então, agora já está organizada essa parada. Já está bem organizado? Já. Porque, ó, desse lado aqui, esse cara aqui, ó, é a parte real. E o menos b é a parte imaginária. O 7 é a parte real desse lado. E o menos 3 é a parte imaginária. Então, a gente já organizou. Então, você vai dizer que 3a mais 1, ele é igual a 7, ó. Ou seja, a parte real de um lado é igual à parte real do outro. Jogo 1 para lá, fica 3a vai ser igual a 6. E fica a igual a, passo 3 dividindo, fica 2. Ó. Então, a dá 2, certo? E aqui a gente iguala, ó. E aí, você pega a parte imaginária. Quando eu digo assim, pega a parte imaginária, o i não entra. A parte imaginária é só o coeficiente, ou seja, menos o b vai ser igual aqui a menos o 3, ó. Então, o b, troca o sinal dos dois lados, acaba sendo 3, ó. Então, o número complexo procurado, ó, que ele quer o z, o número complexo procurado, ó. O A é 2, então o Z ele vai ser 2 mais 3i. Ó. Então, o Z, ou seja, a solução dessa equação, né? Essa equação nos complexos é 2 mais 3i. Ou seja, a parte real é 2, parte imaginária é 3. Tá ok? Então, a gente desenvolve quando o Z ele aparece todo aqui dentro de um dos lados da equação, você substitui ele pela forma algébrica dele, uma forma de escrever ele, A mais BI, e procura achar o A e o B, que são os coeficientes que formam ele, tá? Então, essa é a comparação de complexos, beleza? Essa é a comparação de complexos. Ok. Aí, a gente desce para as primeiras operações com números complexos, certo? As operações com números complexos. Então, operações muito fáceis. Essas três operações são ridiculamente fáceis. Ó. Soma de dois números complexos. Então, vamos imaginar o Z1 é 2 menos 3i e o Z2 é 5 mais 2i. Quanto é que é Z1 mais Z2? Bem, você soma.
Você pode até escrever Z1, ó, é 2 menos o 3i mais o Z2, que é 5 menos mais 2i. Ó. Colocou um do lado do outro, ó. E aí a soma ela se dá como se fosse monômios, né? Simplificação de polinômios, ou seja, você vai fazer ó, parte real com parte real, porque esse cara não tem letra, ó, então 2 com 5 dá 7, e menos 3i com 2i, ó, menos 3i com 2i vai ficar menos i, ó. Então, a soma desses dois números complexos ficou 7 menos i, tá certo? Então, a soma desses dois números complexos ficou 7 menos i, ou seja, soma a parte real e faz a soma também com a parte imaginária. Não muda nada, certo? É a mesma coisa dos números aí. E a subtração? Vamos fazer. A subtração é assim. Cuidado com a subtração só por causa do sinal. Ó. Quem é Z1? Z1 é 2 menos o 3i, aí menos, aí coloca o parênteses o Z2. Ó. 5 mais 2i. Ó. Então, vai ficar 2 menos o 3i, troca o sinal da negada, ou seja, menos 5 menos 2i. E aí a gente faz, ó, 2 menos 5 é menos 3. E menos 3i com menos 2i fica menos 5i, ó. Então, fica menos 3 menos 5i. De boa, certo? Daniel, e a multiplicação? Bem, multiplicação, ó, Z1 vezes Z2. Então, eu faço, ó, Z1 menos, ó, 2 menos o 3i é o Z1 vezes o Z2, que é 5 mais 2i, que é o Z2. E aí? E aí, como é que a gente vai fazer essa... Então, é a mesma coisa de dar álgebra, né, no 8º ano, ou seja, você vai fazer a distribuição, ó. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes o 2i vai ficar 4i, porque 2 vezes 2i, 4i. Menos 3i vezes o 5, ó, 3 vezes 5, 15, fica menos 15i. Aí cuidado só com esse final, né? Ó, menos 3i com 2i, ó, fica menos. 3 vezes 2 fica 6. I vezes i fica i ao quadrado, tá? Então, distributivo, ó, 2 vezes 5, 2 vezes 2i, menos 3 vezes 5, menos 3 vezes 2i. Beleza. Daniel, e agora? Aí você tem que se lembrar daquela regra. Qual é? Que i ao quadrado é quanto? Menos 1. Lembra? A gente vai usar, na maioria das vezes, o i sendo i mesmo. Ninguém vai ficar escrevendo raiz de menos 1. Certo? Você sabe que a definição é que o i ele é a raiz de menos 1. Tá? Mas a gente vai chamar de i. Então, o que vai aparecer muitas vezes é i ao quadrado. E aí sim, i ao quadrado eu troco por menos 1. Então, eu vou trocar esse cara por menos 1. Então, vai ficar assim, ó, 10. Aí, 4i menos 15i vai ficar menos 11i. Vou dar uma ajeitadazinha aqui. E o i ao quadrado é menos 1, ó. Então, no lugar do i ao quadrado, acaba ficando menos 1. Então, vai ficar 10 menos 11i, aí menos, ó, com o menos daqui, vai acabar ficando mais 6. E como esse cara acabou ficando real, eu vou me juntar com ele aqui, ó. Então, 10 com 6 dá 16. Então, esse número ficou 16 menos 11i, ó. Então, o produto desses dois números complexos, ele deu mais trabalho fazer o produto, mas você desenvolve, faz o chuveirinho todo aí, depois troca i ao quadrado por menos 1 e dá uma organizada. Ou seja, sempre que você for colocar como resposta o número complexo, você coloca esse primeiro cara aqui, ó, como sendo a parte real, ou seja, quem não tem i na frente, depois a galera que tem i, tá certo? Então, essa é a multiplicação, certo? Essa é a multiplicação de complexos, beleza? No problem, bem easy, very easy, very easy. Aí a gente aprende a divisão de números complexos. Divisão de números complexos. Como é que você divide dois números complexos? Então, olha aqui, ó. Para eu fazer Z1,
dividido por Z2, agora a operação de divisão é uma operação diferente. Cuidado, agora é diferente. Z1 dividido por Z2, olha como é que a gente faz. A gente escreve o Z1, Z2, aí multiplica essa fração, Z1 por Z2, pelo conjugado do denominador, ou seja, do Z2 aqui. Então, eu pego o Z2, pego o conjugado do Z2, ó, Z2 barra, e multiplico em cima e embaixo pelo conjugado, certo? De Z2. E aí, depois que eu fizer isso? Depois que você fizer isso, a divisão está feita. Aí você só vai organizar quem é a parte real de quem é a parte imaginária, certo? Espera aí, eu tenho que pegar o conjugado, sim. Vamos fazer exemplo, ó. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer Z1, ó. Quero fazer Z1 dividido por Z2, ó. Então, vamos lá, fazer essa divisão aqui, ó. Z1 é o quê? Vou botar aqui, ó. É 3 mais 2i. Z2, ó. Z2, ó. É 1 mais i. Como é que você vai dividir, ó? Z1 dividido por Z2, ó. Você multiplica, tá? Aí, quem é o de baixo, né? 1 mais i, ou seja, se Z2, ó. Se Z2, ó, é 1 mais i, quem seria o Z2 barra? Ou seja, o conjugado. Quem seria o Z2 barra? Repete esse cara e troca o sinal dele, ó. Menos i, ó. Então, o conjugado, lembra, é só trocar o sinal dele. Então, você acaba tendo que multiplicar aqui, ó, por 1, ó, Z2 barra e Z2 barra, ou seja, por 1 menos I, e aqui por 1 menos o I. Aí você até olha para cá e pensa assim, vixe, parece com aquela ideia da racionalização. Sim, né? Lembra, por exemplo, se você tiver assim, ó, Daniel, eu tenho 3 mais raiz de 2, e aqui embaixo eu tenho raiz de 3 menos 1. Lembra como é que a gente racionaliza esse indivíduo? Você pega esse cara aqui de baixo, troca o sinal aqui, ó. E aí ficaria raiz de 3 mais 1, né? Aqui raiz de 3 mais 1, ou seja, é parecido, certo? A divisão é parecido, é como uma espécie de racionalização. Qual o objetivo disso? Dividir, o objetivo é tirar o i do denominador. Não pode ter i no denominador, tá? Então, a gente vai lá agora e desenvolve, ó. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos i, ó, menos 3i. 2i vezes 1 é 2i. E 2i vezes menos i fica menos 2i ao quadrado. Menos 2i ao quadrado. Aqui vai ficar... Aqui você pode fazer essa distributiva, que é 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i é menos i. I vezes 1 vai dar i. E i vezes o menos i vai ficar menos i ao quadrado. Para quem percebeu, né, e quem já é acostumado a fazer a racionalização, aqui é um produto notável, né, oitavo ano, ó, 1 mais i e 1 menos i, ou seja, é como se fosse, ó, a mais b vezes o a menos o b. E esse produto notável, ele é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, é um produto que se destaca dos demais, ele é notável. Então, ele se repete tanto que, ao invés de a gente fazer toda a vida esse cálculo, seria bom a gente já saber essa forma prática. Ou seja, é um produto que se destaca, ele é notável, então o quadrado do primeiro, a regrinha dele, menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro vai ser 1, né, que é o que muita gente já coloca aqui, ó, o quadrado do primeiro é 1, e o quadrado do segundo, ó, menos o quadrado do segundo, que é i ao quadrado, ó, certo? E aqui em cima, ó, e aí em cima ficou quem, ó? Se liga no que é que ficou aqui em cima, ó. Menos 3 com menos 3i com 2i vai ficar menos i. Agora, se liga nisso aqui, ó. Esse i ao quadrado, lembra quem é i ao quadrado? Menos 1. Então, i ao quadrado, ele é menos 1. Então,
menos 1. Com esse menos, acaba isso aqui ficando o quê? Mais, ó. Ou seja, esse i ao quadrado, ele é menos 1. E com esse menos, acaba esse cara ficando mais 2, certo? E o mais 2 vai se juntar com esse 5 aqui, ó. Vai juntar com esse 3 para dar 5, ó. Mais 2 com 3 dá 5. Então, vai ficar aqui, ó, no final das contas, vai ficar 5, ó. Então, vai ficar 5 menos i em cima. E embaixo, 1 menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado não é menos 1? Então, quando a gente faz, ó, 1 menos i ao quadrado, ó, e o i ao quadrado, ó, ele é menos 1, ó, atenção. Então, o i ao quadrado é menos 1. Então, vai acabar, vai ficar menos 1 com menos 1. Esse menos 1 é da regra, tá aqui, ó. É desse sinalzinho aqui, ó, que aqui corta, ó. Se você não souber o produto notável, não tem problema, você desenvolve e aí vai cortar, ó. Então, vai ficar 1 menos i ao quadrado, ó. E esse menos com esse menos fica mais, ó. Então, vai acabar que vai ficar, ó, 1 mais 1, vai acabar que vai ficar 2, ó. Então, 1 menos i ao quadrado, ó, i ao quadrado é menos 1, com esse menos vai ficar 1, 1 mais 1 dá 2. Então, vai ficar aqui, ó, 5 menos o i sobre o 2, ó. Esse seria o resultado. Sim, ó, que resultado feio. É assim mesmo, meu filho, é feio, ó, divisão, né? Agora, se você quiser ajeitar, você ajeita assim, você coloca 5 meios, certo? 5 meios menos 1 meio de i. Porque isso é a mesma coisa, ó. 5 menos i sobre 2 é a mesma coisa que isso. Mas, Daniel, por que que fez isso? Só para você ver que a parte real, ó, quando você tem um número complexo assim, não confunda, não ache que a parte real é só 5. E não ache que a parte imaginária é só menos 1. A parte real, nesse caso, ele é 5 meios. E a parte imaginária, nesse caso, é menos 1 meio. Certo? Ou seja, para você fazer a divisão de dois números complexos, você pega o conjugado do de baixo e multiplica em cima e embaixo pela fração aqui, ó, pela conta que você está querendo fazer. Ou seja, é uma espécie de racionalização. Distribui tudo, vai, como é a multiplicação, vai surgir i ao quadrado. No lugar do i ao quadrado, você coloca menos 1, continua, certo? Até você escrever o número deixando nessa formazinha aqui, tá? Então, divisão de dois números complexos é só fazer isso. É uma das operações que é diferente de números complexos, certo? Porque as outras eram mais, digamos assim, mais lógicas, certo? As outras eram mais lógicas, tá? E aí, geralmente, a última... Aí vamos entrar agora na parte da potenciação. Geralmente, a última parte, quando a gente vai explicar número complexo, a parte algébrica é a parte de potenciação e radiciação. Seguinte, ó, potenciação, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pegar as potências de i, ó. Quem é i elevado a zero? I elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero dá 1. I elevado a 1, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, é i. I ao quadrado, qualquer coisa ao quadrado, ó, fica menos 1. Ou seja, quer dizer, i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Tá? É a definição. O i é raiz de menos 1 e ao quadrado é menos 1. E quem é i elevado a 3? Ou seja, quem é i ao cubo? Aí a gente faz, ó, que i ao cubo, ó, seria esse i aqui vezes esse aqui, ó. Ou seja, o i ao cubo, i a terceira, ele é o i vezes i ao quadrado, né? Porque repete a base, somos expoentes. Só que, ó, o i fica i e o i ao quadrado fica menos 1. Então, vai ficar menos o i, ó. Menos o i. Então, o i ao cubo, ele é menos o i. Beleza? Só que agora, quem é i à quarta? E aí, você percebe aqui, i à quarta
Como é que vai ser o I à quarta? Você pode pensar no I à quarta como sendo assim, ó. I ao quadrado vezes I ao quadrado. Então, o I ao quadrado não é menos 1? Menos 1. O I ao quadrado não é menos 1? Menos 1. E quanto é que é? Menos 1 vezes o menos 1 dá 1, ó. Ou seja, o I à quarta, ele dá igualzinho ao I elevado a zero, certo? E o I elevado a 5, ó, o I elevado a 5, olha como vai ser tudo igual, ó, porque se eu já descobri que o I elevado à quarta potência é 1, para você fazer o I elevado a 5, basta você pegar o I elevado à quarta e multiplicar por I. Então, quem é I elevado à quarta? Macho é 1. Pois é 1. Então, se é 1, não vai mudar porra nenhuma. Então, vai ficar assim, ó. O I elevado a 5, ele vai ser I, ó. O I elevado a 5, ele vai ser I. E aí, tudo vai se repetir, ó. O I elevado a 1 é igual ao I a 5, o I elevado a 2 é o I a 6, o I elevado a 3 é o I a 7. Porque é como se você em cada um pudesse fazer assim, ó. Ah, quem é o I elevado a 7? É o I elevado a quarta vezes o I elevado a 3, ó. Porque I elevado a quarta dá 1, ou seja, não muda nada, tá? Então, é por isso que o I a 7 é igual ao I a terceira. E assim, eles vão se repetir de 4 em 4. Ou seja, de 4 em 4 vai ter a repetição. Ou seja, qualquer potência de I, né? Qualquer potência de I, por exemplo, I elevado a N, ou vai dar 1, ou vai dar I, ou vai dar menos 1, ou vai dar menos I. Daniel, como é que eu vou saber qual desses caras aqui vai dar? Como a gente divide todos, como a gente percebe que só vai ter esses 4 casos, basta você pegar, olha a regrinha, importante. Basta você pegar o N, que é o expoente, tá? Quando você quer descobrir uma potência do I, e pegar o N e dividir por 4. Quando você pegar esse número grandão e dividir por 4, você vai obter um resto, né? Se a conta for exata, o resto ele é zero, né? Se der resto 1, pode dar resto 2, pode dar resto 3. O valor do resto, ele é exatamente o expoente do I, ó. Ou seja, o valor do resto, ele é exatamente o expoente do I, ó. Por exemplo, ó, I elevado a 39, ó. I elevado a 39. Quanto é que é, minha I elevado a 39? Será que eu vou ter que fazer de um por um, né? Fazer essas sequências todinhas aqui? Não, você não é corno, tá? E aí, você vai fazer assim, pega o 39 e divida por 4. Então, 39 por 4, aí dá 9. 9 vezes 4, 36. 39 menos 4, 39 menos 36 dá 3. É o resto. Não precisa continuar a divisão com vírgula nem nada, é o resto. Então, você vai trocar o 39 pelo resto, ó, que é 3, ó. Então, I elevado a 39 é a mesma coisa que I elevado a 3, ó. E quanto é que é I elevado a 3? Ou seja, esses 4 primeiros, a gente tem que saber, ó, que qualquer coisa elevada a 0 é 1, I é igual ao próprio I, não tem nada demais, I ao quadrado é menos 1, e a terceira é o produto desses dois, ó, que é o I vezes o menos 1, fica menos I. Então, I a terceira vai ser menos I. Ou seja, o I elevado a 39, ele vai ser quanto? Menos I. Tá certo? O I elevado a 39 vai ser menos I. Tá beleza? Com isso, você consegue descobrir qualquer I, né? I elevado a 25, I elevado a 82, I elevado a 47, I elevado a 232. Basta você pegar o número grandão que está lá e dividir por 4. E aí você verifica se o resto vai dar 0, 1, 2 ou 3, né? Se for exata a divisão, fica 0. Aí qualquer coisa elevada a 0 fica 1. Se for 1, o resto vai ficar I elevado a 1, vai ficar igual a I. Então, é fácil você resolver uma potência de I, tá? Aqui o I, ele está sozinho, ele está isolado. Mas você também pode ter os binômios com I, certo? Que diabo é isso, entendeu? Calma. Os binômios com I é coisas desse tipo, ó. Quanto é que o cara pede assim, ó, 1 mais I elevado a 10. Aí você, fudeu.
1 mais i elevado a 10. Como é que você vai desenvolver isso, né? Será que você vai ter que fazer assim, ó, 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i? Porque 1 mais i elevado a 10, esse expoente 10, diz que é 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i 10 vezes, né? E será que a gente vai ter que fazer isso 10 vezes? Não. O que é que a gente tem que fazer? Se liga no, quando você tem um binômio dessa forma. Tá? Binômio porque são dois termos, ó, tá? Elevado a um certo n, um certo expoente. Você vai pegar esse n, vai dividir ele por 2. E você vai trocar desse jeito, ó. 1 mais i elevado a 10, você vai colocar 1 mais i ao quadrado. Então, você vai fazer 1 mais i ao quadrado, certo? Ao quadrado. E aí, você vai... E isso é elevado a 5. Porque se você pegar o 10, ó, e dividir por 2, dá 5. Ou seja, 2 vezes 5 dá 10. Então, você não fez nada ainda. Você só transformou o 10 em 2 vezes o 5, né? Você só transformou o 10 em 2 vezes 5. Então, você vai primeiro pegar esse cara aqui, elevar ao quadrado, e depois o resultado você vai elevar à quinta. Aí eu posso fazer isso? Pode, claro que pode, né? Se você tem, por exemplo, eu tenho a elevado a m vezes o n. Isso aqui é a mesma coisa que a elevado a m elevado a n, ou então a elevado a n elevado a m, porque o que importa é que vai multiplicar, ó, vai dar o m vezes o n mesmo jeito, ó, que é o 10. Então, é só uma forma, digamos assim, de escrever, mais que para a gente é a salvação. Por que que é a salvação? Porque agora a gente desenvolve essa parte aqui, ó. Então, vamos desenvolver essa parte, ó. Isso aqui é um produto notável, que eu posso usar o quadrado primeiro, ó. Então, a gente faz quadrado primeiro, 1 mais i ao quadrado, é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é i ao quadrado. E isso é elevado a 5, tá? Então, para quem não sabe, esse produto notável é bom treinar, né? Que é o A mais o B ao quadrado, né? Desde o 8º ano, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, né? Se não souber, você desenvolve, né? Fazendo 2 vezes isso aqui, ó. Você vai, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse, né? Você faz o velho chuverex. E aí, uma vez que você desenvolveu, quem é i ao quadrado? Lembra, i ao quadrado é menos 1. Então, o menos 1 corta com esse 1, ó. Então, na verdade, ficou só 2i elevado a 5, ó. Aí você, agora ficou mais fácil. 2i elevado a 5 é 2 elevado a 5 vezes o i elevado a 5, certo? 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. E o i elevado a 5, como é que eu vou achar o i elevado a 5? É a mesma regra, você divide por 4. Ó. Se você pegar o 5, 5 dividido por 4, dá para dividir? Dá 1. Ó. 1 vezes 4 é 4, ó. 5 menos 4 dá resto 1. Então, é claro que se eu tirar 4 aqui, vai sobrar só 1. O resto dessa divisão é 1. Então, eu troco i elevado a 5 por i elevado a 1, que é o resto, né? Então, na verdade, isso aqui vai dar 32i, ó. Então, esse desenvolvimento, ele é 32i, ó. 32i. Então, essa é a ideia, certo? Essa é a ideia, tá beleza? Não, e se tiver um expoente ímpar? Fudeu, né? Se tiver um expoente ímpar, o que é que a gente vai fazer? Chorar? Que não vai dar para dividir por 2. Ou seja, a ideia que a gente usou aqui, vai dar para usar aqui? Vai. Basta fazer isso, ó. O expoente é ímpar, mas você transforma ele em par. Você faz assim, ó, 1 menos o i vezes
1 menos o i elevado a 12. Então, você transforma 1 menos o i elevado a 13 em 1 menos o i vezes 1 menos o i elevado a 12. Ó. Você tem essa sacada. E agora, da mesma forma que você trabalhou aqui com 10, você vai trabalhar aqui com 12. Então, qual é a ideia? A ideia é você deixar esse cara paradinho aqui, ó, 1 menos i. E esse cara aqui, você separa assim, ó, você coloca ó, 1 menos o i ao quadrado. E isso elevado a 6, ó, porque o 12, ele é 2 vezes o 6, ó. Então, aí o que é que vai ser? Você vai repetir esse 1 menos o i, ó, 1 menos o i, e aqui vai ficar 1 ao quadrado, então vai ficar aquela regra, ó, 1 menos 2 vezes π pelo segundo, que é 2i, mais o quadrado segundo, que é i ao quadrado, e isso elevado a 6, ó. Ficou bem no cantinho, não tem problema. E aí que você corta o i ao quadrado. Você desenvolveu o produto notável. Quadrado primeiro, 2p por segundo, mais quadrado segundo. Você corta aqui. Então, no final das contas, vai ficar 1 menos o i, certo? Vai ficar, vou levar lá para trás. Tem mais espaço. Então, vai ficar ó, 1 menos o i, vezes o menos 2i elevado a 6. Então, a gente faz, ó. Então, vai ficar 1 menos o i. Aí vai ficar o menos 2 elevado a 6. Ó. Qualquer número negativo elevado a expoente par, certo? Vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 elevado a 6. Tá? Então, 2 elevado a 6. Se 2 elevado a 5 era 32, 2 elevado a 3 é 64. Certo? 64. E aí vai ficar i elevado a 6, ó. I elevado a 6, ó. Porque aqui eu botei o menos 2 elevado a 6 e i elevado a 6. Minha, quem é i elevado a 6? Bem, basta tirar 4 aqui, ó. Se eu tiro 4 i's daqui, certo? Vai ficar... Porque eu penso assim, ó. I. São 6 i's. Só que, ó, i vezes i vezes i vezes i não é i elevado a quarta. Isso aqui dá 1. Então, é i vezes i, a mesma coisa que i ao quadrado, né? Então, se você pegar 6 e dividir por 4, vai dar 1, resto 2, ó. Então, isso aqui vai trocar por i ao quadrado. E quem é i ao quadrado? Menos 1. Lembra que i ao quadrado é menos 1? Então, vai ficar, ó. Vai acabar ficando 1 menos o i vezes... A i ao quadrado, i é sexta, é i ao quadrado. E ao quadrado é menos 1, ou seja, menos 64. Aí você distribui, ó. Então, se você distribuir, vai acabar ficando ó, menos 64 vezes 1 fica menos 64. E menos 64 vezes menos i vai ficar mais 64i. Ó. Então, essa é a resposta. Ó. Esse seria o resultado do desenvolvimento desse doidão aqui. Certo? Esse seria o resultado do desenvolvimento desse doidão. Desse doidão aqui. Tá, beleza? Tá, beleza? Ok. Aí, para concluir, a gente vê só a soma de potências. Ó. Então, vamos supor que o cara te peça o valor dessa soma. Vamos supor que o cara te peça para você fazer essa soma. I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3, I elevado a 4, I elevado a 5, até o I a 27. Aí ele quer que você diga qual é o valor. Então, como é que eu vou descobrir o valor? Primeiro, vamos pensar no seguinte, ó. O i elevado a 1, eu vou repetir como sendo i. O i ao quadrado, ele é quem? Ele é menos 1. E a terceira, que é a junção desses dois, fica menos i. E i a quarta, certo? I a quarta, ó, como é divisível por 4, ó, i a quarta é uma coisa que i a 0, ó, ele dá 1. Certo? E a quarta, não, acho que eu tô ficando louca. Esse I, eu falei que era 1, esse I, ele é I, pô. Ele é I. Ele é I. Então, aí quem é o I e a quinta?
O i aqui, então, se você tirar 4 aqui, vai sobrar só um i de novo. Aí vai se repetir de novo, ó. O i à sexta, menos 1. O i à sétima, menos o i. O i à oitava, 1. Só que perceba que você vai somar todos. Se você pegar esses 4 primeiros, ó, esses 4 primeiros, a soma dá 0. Ó. Ou seja, o menos i vai se cortar com o i. E o menos 1 vai se cortar com 1. Ou seja, 4 potências de i consecutivas, a soma dá 0. As próximas 4 também vão ser 0. E se você juntar 4 em 4, é 0. Então, se liga nisso aqui, ó. A soma, então é uma regrinha, ó. A soma de 4 potências, de consecutivas é 0. Isso é uma regra que vai ajudar. Não precisa começar do 1. Se você tivesse assim, ó, i elevado a 83, mais i elevado a 84, mais i elevado a 85, mais i elevado a 86. Quanto é que vale essa soma? Bem, não são 4 potências de i consecutiva, então essa soma toda vai ser 0. 0. Porque um deles vai ser 1, o outro vai ser menos 1, o outro vai ser menos i, o outro vai ser menos i. Né? Então, vai dar para zerar tudo. É 4 consecutivo. Ó. Tanto se você pegasse esses 4 aqui, ó, daqui para cá, ó, também dava 0. Ó, menos 1 com 1, o i com menos i. Qualquer 4 que você pegue, certo? A soma vai ser 0. Então, todos os quartetos vão dar 0. Tá? Então, a ideia é você descobrir quantos quartetos tem aí dentro. Então, são quantos números? Então, a gente pensa, ó, são quantos números? Então, para a gente descobrir quantos números, aqui ficou fácil porque começou no 1, ó. O 1 até o 27, ó, vão ter 27 números, ó. Eu tenho 27 números. Não tenho 27 números? Tenho, porque começou do 1. Então, eu pego 27, eu pego a quantidade de números e vou dividir por 4, certo? Eu pego a quantidade para saber quantos quartetos, cuja cada um dos quartetos a soma é 0, dá aí dentro. 27 dividido por 4 vai dar 6, 6 vezes 4 dá 24, sobra 3. Ou seja, se liga no que a gente descobriu. Existem 6 grupinhos e cada um desses grupinhos tem 4 números complexos seguidos. Então, a soma deles tudinho é 0, certo? Ou seja, a soma desses 24 números, desses 6 grupinhos, e cada grupinho com 4 carinhas, a soma é 0, tá? Só sobra quem? Sobra 3. Sobra 3 e eu posso pensar que sobra os 3 primeiros. Por quê? Porque é uma forma melhor de se pensar. Por exemplo, ó, é como se eu tivesse pegado o 27, imagina que eu peguei assim, ó, eu peguei ó, o I27, peguei o I26, peguei o I25 e peguei o I24. Esse quarteto, qual é a soma dele? 0. Então, eu peguei um quarteto. Aí, peguei o outro. Eu peguei o I23, peguei o I22, peguei o I21, peguei o I20. Quanto é que é a soma desse quarteto? 0 também. Então, você está pegando 6 quartetos, 6 caras, com, né? 6 grupinhos com 4 cada um. Sobrou quem? Sobrou os 3. Então, se eu começar por aqui, sobrou os 3 primeiros, que é mais fácil. Então, na verdade, essa soma todinha equivale à soma dos 3 primeiros, que é I mais I ao quadrado mais I à terceira, certo? Acontece o quê? Ora, que o I corta com o I à terceira, ó. I à terceira é menos I, corta com I. I ao quadrado, então, vai ser menos 1. Porque I ao quadrado, ou seja, toda essa soma, I elevado a 1 mais I elevado a 2 mais I elevado a 3, até o último carinha, que é I elevado a 27, toda essa soma dá quanto? Toda essa soma dá menos 1, tá certo?
Então, a ideia é perceber que essa regra, ó, a soma de 4 potências de consecutivas é zero, certo? Por quê? Porque uma delas ó, é i, a outra é -1, a outra é -i, a outra é 1. Então, 1 corta com -1 e o -i corta com i, né? E essa sequência muda e ó, começa de novo, ó, i, -1, menos... Ou seja, a cada 4 vai dar zero e por isso que a gente fez essa regra toda. Tá, beleza? Beleza, então. Então, já serviu uma boa base aí para vocês fazerem os exercícios, né? Já serviu uma boa base para vocês fazerem os exercícios de números complexos. Valeu, galera.